Nós estamos na ponta da linha com o promotor de justiça Felipe Zilmermann, que é do Ministério Público aqui do estado de São Paulo e promotor que atua no Tribunal do Júri e conhece muito dessa parte da legislação e de crimes relacionados a esse, para a gente discutir um pouco mais a violência doméstica e os casos de feminicídio, que aumentaram durante a pandemia, segundo os levantamentos que temos aí desde março. A violência contra a mulher, a violência no seio doméstico cresceu em todo o Brasil. Não é, doutor Felipe? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Bandeirantes. Bom dia, obrigado Pedro, obrigado pelo convite, bom dia a todos. Bom, queria que o senhor começasse falando aí sobre o que é o feminicídio, o que se trouxe de mais duro, né, no combate a esse tipo de crime aqui em relação ao nosso ordenamento jurídico, se é preciso aperfeiçoar algo ou está faltando mesmo é cumprir a lei, hein, doutor Felipe? É verdade, Pedro, está faltando cumprir a lei, né? A lei que criou a figura do feminicídio no Código Penal Brasileiro, que é de 2015, introduziu essa terminologia nova, né? Esse nome não existia anteriormente, e ela foi introduzida no Código Penal Brasileiro como uma qualificadora do crime de homicídio, ou seja, uma circunstância que aumenta a pena do crime de homicídio. E isso vai acontecer sempre que o crime for cometido contra a mulher, no contexto das relações domésticas e familiares ou em menosprezo e discriminação à condição feminina da vítima. Nesses casos, a pena vai ser maior, uma pena que varia de 12 a 30 anos de reclusão. Doutor Felipe, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. E de fato a gente percebe, né, que há traços culturais até, né, nessa violência imparável contra a violência doméstica, contra crianças, mas principalmente contra mulheres, né? E vivemos num país, doutor Felipe, eu gostaria que o senhor nos falasse sobre isso, até falei agora há pouco a respeito, né? Vivemos num país em que, depois do crime cometido, esse crime horroroso, né, na frente das crianças e tudo mais, o crime já é, enfim, absolutamente covarde, né, repulsivo. Aí as autoridades da justiça vêm a público, o ministro do presidente do Supremo, do STJ, os magistrados, a Associação dos Desembargadores e tal, para repudiar, etc., com uma coisa meio sindicalista, assim, uma linguagem meio sindicalista para repudiar, porque afinal de contas o fato merece repúdio mesmo, né? Mas a gente percebe, por exemplo, que essas mesmas autoridades não agem com a firmeza necessária quando há manifestações dessa coisa cultural a que eu me referi. A gente assistiu há pouco tempo o caso do juiz em São Paulo que humilhou a mulher que estava diante dele na audiência, menosprezou a lei da ficha limpa, enfim, fez um discurso e não tomou nenhuma reprimenda pública dessas autoridades que hoje lamentam o assassinato da juíza no Rio de Janeiro, né? Não tem isso, doutor, porque assim, a gente vive num país em que o cara ameaça a mulher e a mulher que tem que se virar para se proteger, vai para uma casa de acolhimento, foge, sai da cidade, pede proteção policial e o cara continua solto. Não tem uma lei que traduza em prisão uma ameaça à integridade física da vítima, o que é que falta para aplicar isso, na sua opinião, hein, doutor Felipe? Existe a lei, foi criada uma lei especificamente para isso, que foi a Lei Maria da Penha. Também a quantidade de casos de violência contra a mulher que nós temos no país. A Lei Maria da Penha, pode-se dizer, foi complementada no ano de 2015, quando se criou a Lei do Feminicídio, para tratar justamente dos casos mais graves, do último capítulo na série de agressões que sofre uma mulher, que é o feminicídio, é o crime de morte, é o crime de sangue, quando ele é tentado ou consumado, mas é preciso que essa lei seja aplicada com rigor, né? A lei, por si só, não muda a realidade social, se ela não for aplicada com rigor. E quando eu digo aplicar a lei com rigor, eu me refiro a todo o sistema de justiça, desde a primeira abordagem policial. É preciso que a vítima desse crime não seja novamente vitimizada no atendimento que recebe desde a delegacia de polícia, passando pela fase judicial, no Ministério Público e por parte do Poder Judiciário. Do contrário, a lei por si só não irá mudar a realidade.
como também as notas de repúdio não mudarão a realidade, né? Há pouco tempo atrás, nós tratávamos aqui mesmo no programa sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal, num caso de feminicídio como esse, que aconteceu em Minas Gerais, e que os jurados, por um sentimento de machismo, absolveram um réu confesso daquela alegação surrada já de legítima defesa da honra. E sobreveio uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que aquela decisão não poderia ser modificada, porque a decisão do júri era soberana. Então, é preciso que a lei seja aplicada com rigor, mas um erro judiciário como esse também possa ser revisto. Então, é no dia a dia do sistema de justiça que os operadores do direito precisam não só aplicar a lei, mas fazê-la com justiça. Fazê-lo com justiça. Felipe, então, para ficar claro, existe uma lei, né, que prevê a prisão do sujeito que ameaça matar uma mulher, ameaça espancá-la, alguma coisa assim. Existe essa lei, né? E, portanto, mas é uma lei que depende de denúncia do Ministério Público ou não? Ou a autoridade policial pode requerer ao juiz e determinar que isso, imediatamente, o recolhimento do sujeito? A lei existe e a autoridade policial pode providenciar, mas é preciso que haja uma denúncia, que a mulher denuncie, é preciso que o fato seja levado ao conhecimento das autoridades. E mais do que nunca, nós vimos aí durante toda essa pandemia, principalmente, em que as pessoas ficaram trancadas em casa, no isolamento social, diversos canais de denúncia que foram criados, e ainda assim nós assistimos um aumento expressivo da violência contra a mulher. Mas é preciso denunciar, é preciso que a mulher tenha essa coragem de levar o fato às autoridades e que elas apliquem a lei com justiça, com rigor, de maneira implacável nesses casos. Não existe saída para esse problema que não passe por uma repressão rigorosa. Nós não podemos mais nos compadecer com penas brandas para esse tipo de crime, ou com aquela mentalidade de que é algo doméstico, algo que acontece dentro de casa e que, por isso, em se tratando de um não se mete a colher, mulher, né? Pessoas não interferem. Aquela coisa de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Agora, doutor Felipe... Isso não prevalece no Poder Judiciário, não pode prevalecer. Exatamente. No caso da juíza do Rio de Janeiro, que foi assassinada de maneira tão cruel e covarde, né? Ela era uma juíza e registrou queixa de agressão, de ameaça contra o ex-marido em setembro. Certamente por ser magistrada, ganhou a proteção policial, que é um transtorno na vida das pessoas, né? Uma proteção policial é algo que não interessa a ninguém. Ainda mais uma senhora com 3 meninas, enfim. Ela acabou dispensando isso. Mas, assim, o que causa, de fato, indignação é assim, ela está sob ameaça, ela faz o registro, faz a denúncia, como o senhor acabou de recomendar que as mulheres o façam, mas ela que ficou presa, ela que ficou, como é que eu diria, as restrições na rotina foram impostas a ela. E o bandidão continuou solto. Né, apesar da ameaça, né, continuou solto a ponto de teve tempo de tramar o assassinato que acabou cometendo, né, e é preciso mudar essa lógica, né, doutor? Não pode a vítima se virar para se proteger enquanto o ameaçador fica, né, livre e solto até para planejar o seu crime. Você tem toda a razão, porque o crime de feminicídio, ele é um crime que pode ser evitado, né? Ele é um crime previsível. Ele é, como eu disse, o último capítulo de uma série de agressões. Então, se as providências mais duras, mais rigorosas forem tomadas logo nos primeiros episódios de agressão, nas primeiras ameaças, na primeira manifestação de violência física, se as providências forem tomadas logo no início, a tendência é que a violência acabe, mas não. Infelizmente, a mulher sofre violência, às vezes a notícia demora para chegar até as autoridades. Quando isso acontece, o agressor continua solto, continua tendo liberdade. Como você bem pontuou, quem acaba tendo a sua liberdade restringida é a vítima. As agressões vão piorando, as agressões vão se tornando cada vez mais sérias e culminam com um feminicídio. Por isso que eu digo que é um crime que pode ser evitado. Basta que as
providências mais rigorosas aconteçam já no começo dessa série de agressões. Doutor Felipe, Pedro, desculpe Imagina, vai lá, Cláudio. Tá atropelando, mas recentemente em Brasília, enfim, alguns meses atrás, aqui em Brasília, o sujeito ameaçou, enfim, houve ali uma audiência na justiça, exatamente em razão das ameaças do camarada lá, que era um policial militar, que inconformado com o fim do relacionamento com a namorada, etc. e tal. Eles ambos bem jovens, né? E ele ameaça a moça na frente do juiz. Vou matar você. Disse na frente do juiz. E o que é que aconteceu? O juiz, olha, vamos deixar disso, e papapá, e coisa e tal. E os dois foram embora. O que é que aconteceu? Em menos de 24 horas ele assassinou a moça. Quer dizer, por que que essa mulher, a vítima, como é que pode a gente viver num país em que a vítima procura justiça, procura amparo da justiça, procura proteção da justiça, e tem um desfecho, a sua história, a sua triste história tem um desfecho como esse, né, doutor Felipe? E o pior é que essas coisas são frequentes, né? As pessoas, as mulheres são juradas de morte, os crimes são cometidos, né? E porque exatamente a autoridade judicial, da justiça, não tomou nenhuma providência no sentido de mandar o sujeito para a cadeia. Como é que o camarada ameaça, se não na frente do juiz, ou se nos autos está comprovado de que ele de fato fez a ameaça, ainda assim esse camarada não é preso? Eu não consigo entender. Como eu disse, a lei é um instrumento que foi criado para coibir essas situações, mas depende de uma aplicação também por pessoas, por autoridades que compreendam a gravidade da situação, né? Essas autoridades têm hoje os instrumentos para isso. Agora é preciso que tenham a consciência jurídica e a boa vontade, procurem se afastar desse sentimento de machismo estrutural que permeia toda a sociedade brasileira e possam aplicar esses instrumentos, essa lei que foi criada, com rigor. De nada adianta nós termos um texto legal moderno, um texto legal adequado à realidade brasileira, se ele não for aplicado com rigor. Se esse sentimento de machismo estrutural estiver também entranhado e contaminando desde as autoridades da polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário. A lei por si só não muda a realidade. Quem muda são as pessoas. E até por isso, né, doutor Felipe, além de falar sobre essas medidas protetivas aí muito bem pontuadas pelo senhor e pelo Cláudio, nós temos que falar das penas também, né? Porque todos esses casos chegam a um desfecho. É claro que no tribunal do júri quem decide o destino dos réus são os jurados, pessoas do povo que são escolhidas para acompanhar as alegações da defesa e da acusação e dar o veredito a respeito da culpabilidade daquele que está sentado ali para ser julgado pela própria sociedade. Mas quem fixa a pena é um magistrado, né? Um juiz de direito que passou pela faculdade, passou pelo concurso. As penas aplicadas a esse caso estão a contento? Se costuma aplicar pena máxima para aqueles covardes que tiram a vida de ex-companheiras, de ex-namoradas? Ou a legislação brasileira tem aí uma pena prevista a contento, mas a pena mínima normalmente se sobrepõe à pena máxima nesses casos, hein? Existe uma tradição no direito brasileiro, ninguém sabe muito bem de onde isso veio, de que as penas são aplicadas sempre do mínimo para o máximo, né? Então, o juiz, quando ele vai fazer aquela operação prevista em lei para dosimetria da pena, parte-se do mínimo em direção ao máximo. E existe realmente uma cultura, pode-se dizer, no Poder Judiciário brasileiro, uma cultura da pena mínima. Talvez isso decorra da própria natureza, do personalidade, vamos dizer assim, da sociedade brasileira, do povo brasileiro. Não tem uma questão ideológica, doutor? Exatamente, também é uma questão ideológica, mas, felizmente, com a lei do feminicídio, que veio para endurecer mais o tratamento desses crimes, porque isso já era crime, sempre foi, mas com a lei do feminicídio houve a possibilidade de um recrudescimento da pena, quer dizer, a qualificadora do feminicídio ela é uma causa de aumento de pena em relação a outros homicídios que aconteçam. Então, como eu disse, o instrumental legislativo está à disposição das autoridades.
cabe a elas agora fazer uso desse instrumental, compreender a gravidade da situação, especificamente no Brasil, que é um dos países em que mais acontece violência contra a mulher no mundo. Nós somos o 5º país do mundo em que mais as mulheres e meninas são assassinadas pelos seus próprios companheiros, maridos, namorados. É preciso que as autoridades compreendam essa situação de endemia que nós vivemos e apliquem com rigor esses instrumentos que estão à disposição das autoridades. A lei é boa, ela precisa ser aplicada com rigor, com dureza. E eu digo logo no começo, quando as primeiras agressões acontecem, porque este crime, como bem contou o Cláudio, é uma crônica de um delito anunciado. Muitos anunciam que irão cometer o crime. É um script que se repete, é um crime previsível, é um crime que pode ser evitado. Pois é, doutor. A gente, assim, eu gostaria com a sua experiência, né, e com a visão tão profunda que tem desse assunto, que pudéssemos refletir sobre o seguinte: são muito comuns as chamadas medidas protetivas, né? Aí o juiz chega lá para o sujeito, o agressor, o cara ameaça matar a mulher e dá ao agredir, em vez de prender o sujeito, em razão desse procedimento que o senhor descreveu, o chamado direito penal mínimo, né? Aí o sujeito, não, você vai para casa e a senhora, por favor, também, agora o senhor está proibido de se aproximar da sua ex-mulher por, sei lá, 100 metros, 50 metros, 200 metros. Mas não adianta, porque o cara vai lá e mata, né? Vai lá, porque não tem ninguém que a proteja disso, né? Não há nada que a proteja disso. A medida protetiva é uma coisa absolutamente inócua, porque não há como o Estado fiscalizar o seu cumprimento, a não ser que se estabeleça proteção policial para a vítima, enfim, e aí acaba virando uma coisa, uma coisa inútil, né? Com a sua experiência, doutor, o que é que poderia melhorar no sentido do que a lei já prevê, né? O que é que poderia ser feito para proteger mais a mulher? Porque, assim, temos a Lei Maria da Penha que já é um soco no estômago desses covardes. Aí depois vem a lei de feminicídio, que agrava a pena de quem comete crime de assassinato, né, contra mulheres. Mas, apesar disso, os crimes continuam acontecendo e acontecendo com um volume até maior do que antes da vigência dessas leis, né? O que fazer? O que é que falta? É só a aplicação correta dessas leis ou o senhor acha que precisa de mais leis ainda ou de aprimorar estas que já estão à disposição? Como eu disse inicialmente, a aplicação com rigor da lei. Você bem disse, a medida protetiva é um avanço legislativo, mas ela surge como uma alternativa à prisão. E óbvio, é evidente, para determinados agressores, o nível de violência que eles praticam, a medida protetiva muitas vezes é inócua. Se um indivíduo não se contém diante dos gritos de uma criança, das próprias filhas, uma faca na mão, se isso não é suficiente para ele parar, não será uma medida protetiva que irá fazê-lo. Então, é evidente que a medida protetiva por si só não é suficiente. É preciso um rigor maior no campo penal. Agora, paralelamente a tudo isso, nós não podemos esquecer que estamos diante de uma questão cultural, né, que decorre de um machismo estrutural, de um sentimento de possessividade, né, que decorre daquele sentimento de posse exacerbado, como se a mulher, como se a vítima fosse propriedade do homem. Isso é uma questão de mentalidade, é uma questão cultural, que se manifesta, mais das vezes, nestes crimes, aquela famosa frase, né, se não for minha, não será de mais ninguém. Então, essa frase, ela reflete esse sentimento que existe na sociedade brasileira, de que o homem é dono da mulher, né, a mulher propriedade do homem. Esse sentimento exacerbado de posse, ele decorre de séculos de dominação, né, de machismo, e isso só muda com educação, de geração em geração, desde a escola, em casa, a mudança
que tem que acontecer na sociedade brasileira é desse sentimento exacerbado de machismo estrutural que existe. Com isso, as coisas caminham. Agora, independente de qualquer coisa, sem o rigor da punição, se os juízes, os promotores, os policiais não se conscientizarem, enfim, o sistema de justiça não se conscientizar de que dispõe de um aparato poderoso, rigoroso, que ele precisa ser utilizado com sabedoria, nós não avançaremos. Enquanto nós ficarmos esperando o pior acontecer para só então tomarmos uma providência dura, né, como tem acontecido no mais das vezes lá no Tribunal do Júri, as punições têm sido rigorosas, né, as punições têm sido elevadas, mas acontecem depois que a tragédia já se consumou. Quantas coisas podem ser feitas antes disso, né? Antes de um homem puxar o gatilho ou desferir violentos golpes de faca numa mulher na frente dos filhos? Muitas coisas podem ser feitas. Depende de boa vontade e de uma consciência jurídica dos aplicadores do direito, dos operadores do direito. Façam uso da estrutura que existe, legislativa, que permite, sim, que a lei seja aplicada com rigor e não essa postura do direito penal mínimo em relação a um crime que não é mínimo, é um crime que é o mais grave de uma sociedade. Doutor Felipe, para encerrar, eu vou fazer uma pergunta direta para o senhor, com base na sua experiência. Claro que o senhor não vai ter esse dado aí, provavelmente, em mãos, né? Pela sua experiência, essas medidas protetivas, elas acabam sendo mais a regra e a prisão mais a exceção para esses casos que estão sendo investigados de violência doméstica, depois das denúncias? A prisão de um acusado, ela é mais a exceção do que as medidas protetivas, pelo menos aqui no Tribunal do Júri da Barra Funda, onde o senhor atua em São Paulo? Sem dúvida. A prisão é uma exceção. A regra é que o réu, o acusado, responda a um processo em liberdade. As medidas protetivas surgiram como uma alternativa, né? Assim como outras medidas cautelares. A prisão, tradicionalmente, no direito brasileiro, é uma exceção. Então, mesmo sem ter aqui os dados estatísticos, Pedro, em mãos, posso afirmar com segurança, a prisão é uma exceção. E em relação a esses crimes de violência contra a mulher, esses crimes que afetam tão profundamente uma sociedade, crimes cujas consequências não é possível dimensionar, ninguém é capaz de dimensionar o trauma que essas crianças viverão, né, o resto da vida. Então, são crimes que destroem famílias inteiras. Então, em relação a esses crimes, é preciso rever um pouco esse conceito, porque isso também é uma exceção numa sociedade saudável, isso não pode acontecer todos os dias. Então, é preciso que a prisão seja considerada assim, do ponto de vista da única medida efetiva para afastar do convívio social e até prevenir a possibilidade de novos crimes em relação a esses agressores. Doutor Felipe, mas é exatamente isso, né? O fato de, na questão da violência doméstica, né, violência contra a mulher, a prisão ser uma exceção, a regra é outra, medidas protetivas que não funcionam, que são absolutamente inócuas, coisa que foi incorporada ao direito brasileiro por Hollywood, né? Porque essa coisa a gente só via nos filmes de Hollywood, né? Negócio de medida protetiva. Só que lá funciona porque se o sujeito não cumprir a medida, vai em cana, né? Mas lá a regra é a prisão. O sujeito que faz uma ameaça de morte, ele vai preso. É assim que funciona, né? Como é que a justiça brasileira, apesar de perceber que a regra é consumar a violência de quem a ameaça, né? Ainda assim continuar considerando a prisão, uma exceção? O que é que falta para que a justiça brasileira, o sistema todo brasileiro, se aperceba, né, de que é necessário simplesmente ameaçou, meu caro, cadeia? É assim que funciona. Nos Estados Unidos há estados que o sujeito não precisa atirar. Se ele sacar uma arma em público, ainda que ele tenha direito de ter arma, se ele sacar, é 10 anos de cadeia. Só por haver sacado a arma. É o caso da legislação da Flórida. Aqui neste país, o cara promete na frente do juiz que vai matar a ex-mulher, a ex-noiva, a ex-namorada, e não acontece nada com ele. O máximo que acontece, minha senhora, se vira, se proteja. E o cara continua solto, porque a regra não é prender, né? O que é que falta para mudar isso? Falta uma mudança
de consciência dos operadores do direito. Eles precisam entender que eles dispõem de um aparato técnico que possibilita que o direito penal seja aplicado com rigor. E esse rigor existe para situações como essa. Não existe para crimes mais brandos, crimes sem violência. Realmente, em relação a crimes culposos, sem violência, pequenos delitos, infrações de menor potencial ofensivo, em relação a tudo isso, é possível, sim, que nós tratemos de um direito penal mínimo, sem a necessidade de uma medida extrema, como a restrição da liberdade, como a prisão, o encarceramento, que nós sabemos, sobretudo nas circunstâncias atuais, nos presídios brasileiros, as condições que nós temos ali. Agora, em relação ao mais violento, ao mais bárbaro dos crimes, ao pior de todos os homicídios, que é o crime cometido contra a mulher, no contexto das relações domésticas e familiares, e com discriminação e menosprezo à condição feminina da vítima, em relação a esse crime não há o que se discutir. Em relação à agressão contra a mulher, é uma agressão contra uma família inteira, são crimes cujas consequências nós não conseguimos sequer dimensionar. Então é preciso que essas pessoas se conscientizem de que para esses crimes merecem sim uma punição dura, rigorosa. Se a prisão existe e a prisão tem que ser aplicada, ela precisa ser aplicada para esses crimes. Promotor de Justiça Felipe Zilmermann conversou longamente conosco aqui, afinal de contas é um assunto importantíssimo, né? Era necessário. Era necessário, né, Cláudio, a gente destrinchar todas essas informações aí para o nosso ouvinte. O doutor Felipe é um antigo conhecido aqui do ouvinte da Rádio Bandeirantes já, porque sabe muito desse assunto, é um estudioso desse assunto, é um dos melhores quadros que o Ministério Público de São Paulo tem, sem sombra de dúvida, e sempre esclarece para nós aqui e traz um pouco também da sua experiência, né? Afinal de contas, vive isso diariamente no Tribunal do Júri aqui de São Paulo. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda aí para nos atender e falar com tanta propriedade do assunto. Tenho certeza que o ouvinte já tem muito mais informação sobre o que acontece nos casos que envolvem a violência doméstica e feminicídios aqui em São Paulo e em todo o Brasil. Doutor Felipe, foi um prazer. Se não nos falarmos aí, um bom ano novo para o senhor. Até o ano que vem aqui na programação da Rádio Bandeirantes, que pelo visto a gente ainda vai voltar nesse assunto algumas vezes ainda. Um grande abraço. Eu que agradeço, viu, Pedro, Cláudio. Um grande abraço a vocês. Um feliz ano novo a todos. Feliz ano novo, doutor. Muito obrigado.